Em um grupo de estudos maduro, a gente espera que todas as pessoas leiam o capítulo que está em discussão antes do dia do encontro. É assim que a gente funciona na fraternidade. Sendo assim, nós sempre passamos a palavra inicialmente para aquelas pessoas que fizeram a leitura de todo o capítulo, de modo que eles possam apresentar algum comentário, alguma observação que eles tenham a fazer em relação ao texto lido. Então, logo de início, o Ecimar chamou nossa atenção para o item 2, quando Kardec aborda a questão do pretendido corpo fluídico de Jesus, de que ele vai tratar mesmo lá no final desse capítulo. Mas já deixando claro, logo de início, Kardec deixa claro que Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Ou seja, logo de entrada ele já refuta qualquer ideia de sobrenatural. E aí Kardec vai dizer que o que diferenciava Jesus era a sua condição espiritual. Ele era um espírito desprendido dos interesses puramente materiais. Aí Azés achou interessante também destacar o fato de a doutrina espírita não validar a crença em milagres, em ocorrências sobrenaturais, como ela havia visto em outras experiências religiosas das quais ela vinha. Ela destacou, por exemplo, a importância de a gente entender que o espiritismo se funda na ciência. Tá? Que as explicações sobrenaturais, no nosso caso, são totalmente desnecessárias. E aí, então, surgiu a pergunta, mas por que, então, tantas narrativas miraculosas, extraordinárias nos textos dos evangelhos? Então, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, é importante a gente saber que nenhum dos textos dos evangelhos é um relato fiel da vida de Jesus. Aliás, são 4 livros, né? Sendo 3 que são mais ou menos convergentes e um bem diferente que o Evangelho de João. João escreveu o evangelho dele quando ele já estava idoso, tá? Ele devia ter por volta de 70 anos. E ele escreveu a partir das lembranças que ele tinha do tempo que ele conviveu com Jesus. Mateus parece ter anotado muita coisa logo após a morte de Jesus, lembranças ou até algumas anotações do tempo que Jesus era vivo, mas nas condições precárias daquela época. Marcos e Lucas nem sequer conheceram Jesus e escreveram a partir de relatos que eles conseguiram obter dos seguidores de Jesus. Há inúmeros outros textos a respeito de Jesus, mas foram esses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a Igreja Católica considerou os mais confiáveis pelas semelhanças que eles apresentavam. Os textos finais, na forma que a gente conhece hoje, eles devem ter sido escritos mais ou menos por volta de 200, um pouco antes de 200 depois de Cristo. E nunca os pesquisadores encontraram um texto anterior a isso. Então já existe um consenso entre os pesquisadores do assunto que nenhum desses textos foi escrito inteiramente pelo apóstolo que dá o nome para esses livros, né? Você já deve ter ouvido aquele ditado aqui, quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é, então, analisando esses textos, fica também muito claro que eles devem ter sido escritos bem mais tarde, provavelmente a partir de alguns registros, de alguns esboços e de anotações das histórias que se contava a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. É por isso que cada livro é totalmente diferente um do outro, né? Do ponto de vista da estrutura narrativa, do ponto de vista da linguagem, da lógica textual. Então, eles nem têm como ser considerados como relatos históricos de quando Jesus era vivo, mas a gente pode entender que eles são narrativas carregadas de lendas, de mitos, e que foram elaboradas por um movimento religioso que pretendia apresentar Jesus como um ser especial pelos seus feitos miraculosos. Então, como nós já comentamos em outro vídeo com relação à Bíblia, na época de Kardec, ainda se pensava que a Bíblia fosse constituída de relatos históricos. Embora já houvesse quem levantasse dúvida a esse respeito, não havia ainda um consenso. E Kardec pondera, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você já deve conhecer, que ele diz assim, olha, escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. E aí a gente pode incluir, né, gente? E nem as histórias foram relatadas exatamente como devem ter ocorrido. Hoje já não há mais dúvida de que o Novo Testamento também é mais uma obra literária de conteúdo religioso, tá? Contendo as narrativas a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus, do que uma narrativa propriamente histórica.
Isso nos remete, então, à questão do Jesus histórico, ou seja, do Jesus real, personagem que nasceu e viveu na Palestina, na pequena cidade de Nazaré, a quem se atribuiu uma pregação profética inspiradora, além de curas e feitos miraculosos, que foi condenado e morto por se insurgir contra as regras sociais do seu povo. E que foi erguida a condição, pelos seus seguidores, né, a condição de símbolo para uma nova religião que se constituiu, que é o cristianismo. Então, por uma questão de praticidade, nós decidimos dividir esse capítulo em duas partes, tá? A primeira, nós vamos abordar os feitos extraordinários atribuídos a Jesus e que foram considerados como milagres pela Igreja Católica e depois também pelas igrejas protestantes. Na segunda parte, nós vamos abordar as diversas questões que envolvem a própria figura de Jesus, agregando a esse conceito de Jesus histórico, que é possível conhecer pela pesquisa dos historiadores, o elemento espiritual que o Espiritismo nos apresenta. E aí cabe aqui uma observação. Esse capítulo praticamente não recebeu alterações da quarta para a quinta edição, para quem gosta desse assunto. Até mesmo a estrutura de subtítulos foi mantida, apenas mudando o subtítulo Observações Preliminares, que estava na quarta edição, para a superioridade da natureza de Jesus na quinta edição. Eu acho, inclusive, que o subtítulo da quinta edição ficou bem mais claro. E a intenção de Kardec nesse capítulo é mostrar que os pretensos milagres atribuídos a Jesus nada tinham de sobrenatural. Eles podiam ser perfeitamente explicados a partir do que ele chamava de ciência espírita, da qual ele havia apresentado um breve resumo no capítulo anterior, o 14, que foi objeto do nosso vídeo passado. Kardec começa afirmando que os fatos relatados no Evangelho e que foram até agora considerados miraculosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Ou seja, esses fenômenos nada possuem de sobrenatural, uma vez que eles sempre se produziram, e Kardec vai dizer, em todos os tempos e entre todos os povos. E aqui cabe uma observação a respeito dessa generalização feita por Kardec, tá, gente? Esses fenômenos são muito referidos na nossa tradição judaico-cristã. Em outras tradições espirituais, há relatos de fenômenos parecidos, mas com muitas diferenças decorrentes das diferenças culturais mesmo. Há, por exemplo, os faquires na Índia, os feitos de Satya Sai Baba. A gente pode considerar também a riquíssima medicina chinesa, como o Douyin, a acupuntura, que se baseiam em um conceito que lembra o nosso conceito de energia no espiritismo. Mas a gente tem que entender que cada cultura tem sua forma de expressar o seu sagrado. Na literatura judaico-cristã é que nós vamos encontrar esses relatos de ocorrências miraculosas, a começar pelas famosas e improváveis pragas no Egito e até pela fuga espetacular de Moisés abrindo o Mar Vermelho para uma grande travessia a pé, né? Então, é importante a gente entender que isso é uma especificidade da nossa tradição judaica. Por admitir alguma historicidade nos textos evangélicos, Kardec vai entender como possíveis alguns daqueles fenômenos ali narrados, que apresentam alguma semelhança com o que ele já havia estudado na fenomenologia espírita. Ele diz assim, olha, basta o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. A diferença que Kardec vai pontuar é que se no Espiritismo esses fenômenos exigem a atuação de um médium, em Jesus isso não era necessário, porque ele os realizava por si mesmo, pelas suas possibilidades anímicas. Kardec termina o item 2 comentando que um espírito teria se referido a Jesus como sendo médium de Deus, ou seja, ele mesmo agia junto aos seres humanos sem ser intermediário dos espíritos. Mas é importante destacar que Kardec considera a explicação desses fatos miraculosos como acessória. Ele deixa isso muito claro logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O importante em Jesus, ele entende, são seus ensinamentos morais. Os feitos extraordinários que lhe foram atribuídos eram apenas resultado de ele ter apresentado ao longo de toda a sua vida o mais sincero desejo de fazer o bem aos seus semelhantes, ou seja, de atender às necessidades e aos apelos
apelos das pessoas em sofrimento que ele encontrava pelo caminho. Para explicar os milagres contidos nos evangelhos, Kardec começa pelo sonho de José, que no Espiritismo explica muito bem ao considerar que os nossos sonhos, ressalvados aqueles decorrentes das influências do cotidiano, são lembranças, às vezes até um tanto vagas, daquilo que nos ocorreu quando fora do corpo físico, em desdobramento. Isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 400. Portanto, Kardec procura mostrar que o sonho de José nada apresenta de extraordinário ou de miraculoso. É um fato normal da nossa experiência humana. Outro fato, a estrela que guiou os magos, também precisa ter uma explicação natural. Kardec admite que eles podem até ter sido guiados por um espírito que se apresentava como uma forma luminosa. Hoje que a gente tem um conhecimento mais claro do modo como foram escritos os livros do Novo Testamento, a gente pode inclusive indagar se não pode ter sido apenas uma narrativa fantasiosa em torno de um fato original bem mais simples. E a gente pode pensar, será que os sábios não se guiaram simplesmente pela estrela Vésper, que era como era chamado o planeta Vênus naquela época, que pode ser vista à tardezinha pelo lado oeste? Com o tempo, a história pode ter assumido um aspecto mágico que a gente conhece hoje. Em seguida, Kardec comenta vários casos de dupla vista ou de visão espiritual, que seria uma forma de percepção anímica do próprio espírito, para além do sentido físico da visão ordinária nossa. Embora raros, há registros de pessoas que apresentam percepção semelhante, como por exemplo Eurípides Barçanufo, cujos alunos relatam alguns casos de percepção à distância. Então, o caso de Jesus ter visto a fazenda onde tinham os animais para sua entrada em Jerusalém, ou mesmo a traição de Judas, ou aquela famosa pesca milagrosa, esses casos nada apresentariam, Kardec entende, de sobrenatural. Seria apenas o resultado de Jesus usando suas próprias percepções espirituais. Jesus no seu relacionamento cotidiano com seu grupo. As narrativas é que são miraculosas, porque os escritores sentiam necessidade de exaltar a pessoa e os feitos de Jesus. Por exemplo, alguns pesquisadores do Jesus histórico acham impossível que Jesus não conhecesse aqueles personagens que ele chamou para compor o seu grupo de trabalho, os apóstolos, e que eles acham impossível também que eles não conhecessem Jesus de contatos anteriores. Esse mar lembra que as cidades eram muito pequenas e que Jesus sempre viveu ali naquela região, onde todos se conheciam. A Zesa, inclusive, ponderou que Jesus já devia conhecer as disposições íntimas daquelas pessoas do seu círculo de convivência, mesmo pela convivência cotidiana que ele tinha com eles. Jesus, com certeza, não ficou inativo antes de abraçar sua causa profética. Portanto, o grupo dos seus seguidores deve ter se formado muito naturalmente, espontaneamente ao longo do tempo. Mas quem escreveu o Evangelho achou importante colocar um quê de maravilhoso na formação do grupo dos apóstolos de Jesus. Alguns historiadores, inclusive, alertam para o fato de que, com certeza, não deviam ser 12 os seguidores de Jesus. O número 12 deve ter vindo depois. Nós sabemos que o número 12 possui um sentido muito místico na tradição judaica, razão pela qual, por exemplo, se contavam como 12 as tribos de Israel. Outra questão importante, Jesus era seguido também por mulheres, que não aparecem nessa relação dos 12 apóstolos. São coisas para a gente pensar. Se você não for ler o capítulo inteiro, a gente recomenda a você ler pelo menos o item 9, que a gente leu e discutiu no nosso grupo. Porque nesse item 9, Kardec faz um resumo de tudo que ele analisou até ali. No item 9, por exemplo, Kardec vai explicar que esses fatos nada têm de sobrenatural quando analisados sob o enfoque da teoria espírita, da dupla vista ou da visão espiritual. Trata simplesmente de situações em que Jesus manifestava a sua capacidade de ver espiritualmente ou de perceber situações que se passavam mesmo à distância. Kardec ainda comenta a existência de vários trechos nos evangelhos que afirmam que Jesus conhecia inclusive os pensamentos das pessoas. Portanto, seriam apenas casos de percepção espiritual mais aguçada que Jesus possuía, como uma pessoa que era capaz de perceber além dos sentidos físicos. E aí convém a gente estar atento que onde Kardec fala de irradiações fluídicas, é bom a gente entender como sendo, com base na linguagem de hoje, irradiações mentais.
Kardec já havia observado que as nossas mentes irradiam os nossos conteúdos mais íntimos, que podem ser percebidos não apenas pelos espíritos desencarnados, mas muitas vezes até mesmo por algumas pessoas próximas de nós, e que trazem mais aguçada a sua percepção espiritual. Kardec chamava isso de força magnética, ou de transmissão do pensamento, que é hoje entendido como telepatia. Em seguida, a partir do item 10, Kardec vai analisar os fenômenos das curas operadas por Jesus. E aí também estas nada teriam de miraculosas. Kardec entende que elas seriam apenas formas de manifestação das energias curadoras de que Jesus se fazia portador. Jesus, como uma pessoa boníssima, generosa, sem dúvida, ia manifestar o desejo de aliviar as dores dessas pessoas. E aí, com certeza, ele deve ter curado muitas delas. Mas quem escreveu os livros mais tarde quis atribuir a essas narrativas um sentido miraculoso. A mulher que sofria provavelmente uma endometriose, que é apresentada no Evangelho como hemorragia, ela sentiu-se curada somente por tocar-lhe as vestes, segundo os narradores. A pessoa que escreveu esse livro pretende mostrar que Jesus, ao dizer a ela, a tua fé te salvou, ele procurava mostrar aos seus discípulos que se tratava de uma ação que envolvia, sobretudo, a crença daquela mulher em relação às possibilidades espirituais de Jesus e da sua religião. Nesse tópico, ele relata ainda o caso do cego de Betsaida, em cujos olhos Jesus teria aplicado saliva. Saliva mesmo, né? Tem o caso do paralítico sobre a maca, tem o caso dos 10 leprosos, e aí cabe a pergunta, será que eram mesmo 10? E é interessante que o escritor destaca o fato de apenas um ter voltado para agradecer a Jesus. Tem também o caso da mão do homem que tinha a mão atrofiada, tem o caso daquela mulher que era subjugada por um espírito que a fazia andar assim curvada. Kardec cita também o caso do paralítico da piscina de Betesda, que era uma piscina com propriedades curativas, mas das quais Jesus não fez uso para curar aquele paralítico em particular. Ele curou independente da piscina. Tem o caso do cego, a quem ele curou com lama, lama feita com a sua saliva misturada à poeira do chão mesmo. Kardec acrescenta uma explicação. É assim que as substâncias mais insignificantes, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Eu digo aqui, ó, que é para a gente ler, em vez de fluido espiritual ou magnético, a gente pensar em possíveis energias de natureza espiritual que nós ainda desconhecemos. A saliva, a lama, o toque afetuoso, isso era apenas meios de facilitar a mente das pessoas a percepção das possibilidades espirituais daquele momento. Não era a saliva, não era a lama, não era o toque que curava os enfermos, com toda certeza. Muito mais devia ser a permuta de energias de espírito para espírito que acontecia naquele momento. Kardec ainda aproveita esse tópico para argumentar que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem e que, aliviando os sofrimentos, né, no caso de Jesus, ele prendia a si as criaturas pelo coração. Tornava-se amado em vez de apenas objeto da curiosidade geral. Sua preocupação com os sofrimentos humanos, no caso de Jesus, era sua principal característica, razão pela qual ele manda dizer a João Batista: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Aí Kardec aproveita o ensejo para destacar o ensinamento do evangelho de que se reconhece a árvore pelos seus frutos. Aí eu pensei que bom seria se a gente já soubesse avaliar as pessoas pelas suas atitudes hoje. A gente não seria tão enganado por pessoas que trazem o nome de Deus e de Jesus nos lábios, mas que negam Deus e Jesus nas suas atitudes, nos sentimentos de que eles dão testemunho pelos seus atos, né? Kardec observa que também o Espiritismo prova sua importância pelo bem que proporciona às pessoas, levando-lhes consolo, esperança e até mesmo cura em muitas ocasiões. Cura não apenas para os males dos corpos, tá, gente? Mas sobretudo para os males do espírito. E ele termina esse tópico das curas com uma observação muito interessante. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, mas pela multiplicação dos seus benefícios morais.
É muito fácil para qualquer um refutar as experiências que comprovam, por exemplo, a imortalidade do espírito, ou as próprias faculdades que nós trazemos na nossa alma. Mas ninguém tem como refutar o alívio da dor da perda de um ente querido, ou o reconforto espiritual que a pessoa experimenta em um momento de provação. Aí no item 29 ele analisa a questão dos possessos. É esse mesmo o título do tópico, né? Possessos. Kardec explica, portanto, que essas curas de possessões, de espíritos que estavam presos às pessoas e que foram operadas por Jesus, nada mais são do que aquilo que a gente conhece hoje no Espiritismo, como os casos de obsessão, com os quais a gente lida todos os dias nas nossas casas espíritas. Então, por certo, ao curar aquelas pessoas, aqueles que vieram depois e que escreveram, que contaram as histórias, falaram de casos extraordinários de Jesus expulsando demônios. E aí, conversando sobre esse tópico, nós observamos que, na realidade, o que Jesus fazia devia ser muito próximo do que acontece hoje num tipo de mediunidade popular, do qual nós temos vários exemplos nas comunidades desassistidas, onde a gente mesmo participa. Às vezes ela contou para nós vários casos de socorro prestado por pessoas ali mesmo da nossa comunidade, da fraternidade espírita, em casos de obsessão. E o mais belo, segundo ela, foi quando ela foi chamada a socorrer um primo dela mesma, que estava incorporado em casa. Ela foi até lá e quando ela começou a conversar com o espírito incorporado no rapaz, o espírito lhe disse: "Você está aqui dando de boazinha, mas você não é nada disso. Você toda vida ora por ele, mas nunca pediu a Deus por mim." Ela comentou com a gente que foi o maior aprendizado que ela teve ao lidar com casos de obsessão. Ao final, o espírito acabou por perdoar o rapaz e o caso foi solucionado. E graças a Deus, hoje está tudo bem. Então a gente ficou pensando quantos casos semelhantes Jesus não deve ter vivido. E veja que não são casos distantes de nós. Inclusive no Evangelho de João consta que Jesus teria dito que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas. Para quem se dispor realmente a servir ao próximo, gente, ocasiões não vão faltar de a gente ver por nós mesmos as extraordinárias possibilidades psíquicas que a gente traz em nós. A grande questão é se nós estamos realmente dispostos a nos dedicar a socorrer as dores dos nossos semelhantes. Será que nós estamos mesmo dispostos a nos misturar com as pessoas pobres das periferias, a ir ao encontro do infortúnio? O que diferenciava Jesus de nós é que ele ia ao encontro dos sofredores. Ele abraçava a causa dos desvalidos, dos pretensos pecadores, dos excluídos. O Essimar ponderou que hoje no meio espírita as pessoas não querem ir para as periferias. Nós nos constituímos uma religião de classe média. Tá? E caridade para nós passou a ser atividade de final de semana, quando muito. No final, nós encerramos a primeira parte desse estudo com os casos de ressurreição, que Kardec registra a partir do item 37, relatando os casos da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Lázaro, irmão de Maria e Marta. E aí, gente, realmente não faz o menor sentido imaginar que um corpo cujo processo de decomposição já tenha se iniciado possa retornar à vida. Isso vai contra todas as leis naturais. Lázaro e os jovens que a tradição cristã afirma terem sido ressuscitados por Jesus podem ter sido simplesmente curados de algum estado de letargia, de catalepsia e chamados novamente à lucidez, mas não ressuscitados no sentido de terem morrido e retornado à vida, porque isso vai contra as leis da natureza, que são as leis de Deus. Com isso, Kardec mostra mais uma vez a primazia das explicações científicas sobre as explicações místicas quando se trata de uma explicação espírita. O que ele pretende afirmar é que muitos relatos de milagres têm como base fatos naturais mal compreendidos e cujo entendimento o Espiritismo nos possibilita hoje. Por isso que, para terminar esse vídeo, a gente achou por bem resgatar uma afirmação de Kardec ali do capítulo anterior, do capítulo 14, quando ele afirma o seguinte: o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. No próximo vídeo, nós vamos dar atenção ao estudo das questões relacionadas à pessoa de Jesus, que é onde Kardec aborda a controvertida questão, por exemplo, do corpo fluídico, completando a abordagem desse capítulo 15, ok? No mais,
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.